Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu acabei de assistir um belo filme, pessoal. Hoje eu assisti a versão de 1954 de A Star is Born, né? E o negócio é o seguinte: eu assisti a versão de 2018 de Star is Born, né? A versão famosa por estrelar o Bradley Cooper e a Lady Gaga, né? Que teve bastante mídia, teve bastante premiações no Oscar, né? Eu acredito. Eu não lembro se a Lady Gaga ela ganhou o Oscar de melhor atriz, eu acredito que não, né? Mas um filme bem popular, muito bem falado na época, né? E eu assisti, eu não gostei muito, eu achei é um filme certinho, sabe? Com um bom roteiro, com interpretações ok. O Bradley Cooper ele é muito competente, né? Bradley Cooper ele é um ator bem competente que dirigiu esse filme e faz uma competente interpretação. A Lady Gaga é uma boa cantora, né? É uma atriz razoável, mas uma boa cantora. E aí é um filme que eu acho certinho, tem um roteiro legal, tem o desenvolvimento bem certinho, as complicações e etc, né? É tudo no seu lugar. Mas não é o filme que eu acho que foi tudo isso, que seja para tanta repercussão assim, para tanto alarde assim, né? E depois eu fui atrás da versão de 1976, né? A versão com a Barbra Streisand, né? A grande Barbra Streisand, né? Grande artista aí do cinema americano, né? E principalmente da música. A Barbra Streisand é uma exímia cantora, até ela aqui. Né? E eu também gosto bastante do Chris Christopherson, né? Ele fez aquele filme de faroeste com o Bob Dylan, Pat Garrett, né? Com o James Coburn, né? E eu gosto dele. Qual outro filme que ele fez? Eu não vou lembrar agora. A gente pode ver depois. Mas eu acho ele carismático. Mas esse filme é mais feito ao redor, né, da imagem da Barbra Streisand, né? Que estava com uma grande popularidade aí nos anos 70. Né? E na minha opinião, esse é um filme um pouco mais estiloso, né? E toma algumas decisões assim que me agradam um pouco mais, né? Algumas decisões mais ousadas comparando com o filme de 2018, né? É um filme um pouco mais sujo, né? Assim como os filmes setentistas são um pouco mais. É um filme que tenta se libertar, né? Na verdade, uma melhor palavra seria se desvencilhar um pouco mais dessa coisa do glamour, né? E dessa coisa hollywoodiana que tinha desde os anos 30 até os anos 60, né? Nos anos 70 o pessoal deu uma quebrada e isso reflete nesse filme, né? É um filme que eu acho que tem boas cenas de música, né? De apresentações musicais, né? A construção das cenas de grandes shows, né? De multidão, isso é bem legal nesse filme. Mas eu acho que esse filme, ele é diferente do filme de 2018. É um filme que é um pouco pior construído, né? Isso daqui é só tabaco, tá, gente? Isso é só tabaco, né? Não é nada ilegal. Mas vamos lá. É... Então, mas esse é um filme que eu acho que, se a gente levar em conta a narrativa dele, eu acho que ele é muito perdido, né? Ele não é um filme certinho, né? Não tem todas as complicações no lugar, né? Inclusive os aspectos técnicos, né? De edição, de montagem, de roteiro, não estão muito bem alinhados, né? Na minha visão, faz tempo que eu não assisti, mas eu lembro, faz tempo que eu assisti, ou melhor, né?
Mas eu lembro disso daí, que é um filme meio perdido, né? Que a gente tem a cena da, tipo, da ascensão, vamos supor, da ascensão da personagem da Barbra Streisand, né? E aí a gente não tem, tipo, um desenvolvimento, a gente já tem uma cena de briga dos dois, aí de novo uma cena da ascensão, entendeu? Não é uma coisa muito bem alinhada entre o roteiro e a montagem, então não é tão certinho, diferente do filme de 2018, que é um filme mais funcional, né, narrativamente falando, né, que tem as complicações, você consegue acompanhar o arco, né, do personagem ali do Bradley Cooper, né, como sendo o personagem em decadência, né, que no começo, que essa ideia é a trama, né, de A Star is Born, né, que é o personagem masculino, né, que tá em decadência, né, né, quer dizer que tá no auge e mesmo assim se sente perdido, né? Aí ele acha a protagonista feminina, né, uma posição que ela sonhadora, né, e acaba se invertendo esses papéis, né? A personagem feminina ela acaba tomando os holofotes e se tornando a estrela. Então esse aspecto se repete nesses 3 filmes que eu assisti, né? Então esse filme de 76 ele é menos funcional contando essa história, entendeu? É, Então, esses foram os 2 primeiros filmes, né, de All Stars Born que eu assisti. E hoje eu assisti o filme de 1954. E quando eu fui assistir esse filme, eu não tinha muita expectativa, porque eu não tinha realmente gostado muito dos outros 2 filmes, né? Assim, eu achei filmes legais, tem seus pontos altos e seus pontos baixos, né? Ambos os filmes. Mas não foram filmes que chamaram muito minha atenção, não foram filmes que eu gostei tanto, né? Diferente do filme que eu assisti hoje, pessoal. O filme A Star is Born, de 1954, é um belo filme, na minha opinião. É um belo filme, na minha opinião. Né? Eu acho que é um filme que conta melhor a história, né? E é um filme que consegue transmitir pra gente melhor a poesia, né? Dessa coisa de ascensão da estrela e de todas as consequências que tem para isso poder acontecer. Eu acho que ela conta essa história muito melhor e os aspectos desse filme funcionam muito bem, muito melhor, né? Principalmente as interpretações aqui, né? Falando um pouquinho das interpretações, o James Mason é um ator que eu gosto bastante. É um ator muito charmoso. James Mason é um ator muito charmoso, né? Agora, para falar para vocês, eu lembro de 2 filmes que eu assisti dele, né? E por curiosidade, são 2 filmes que eu tenho o costume de assistir bastante, que é o North by Northwest, né? Com o Hitchcock, que ele faz um vilão, na minha opinião, perfeito, narrativamente perfeito, né? Claro, na mão do Hitchcock tudo tende a alcançar o seu maior potencial, né? Mas eu acho que o papel que o James Mason faz como Van Damme, né, que é o nome do vilão, naquele filme é muito bom, né? Ele é realmente, basicamente, ele é o protótipo que todos os vilões de James Bond se inspiraram para fazer, né? Eu realmente acredito que North by Northwest, né, o famoso Intriga Internacional, é o filme base para todos os filmes do James Bond, né? Assim como o Van Damme, ele é o protótipo de todos os vilões para James Bond, o personagem do Cary Grant, né, o Roger Thornhill, é o protótipo para o James Bond, né? Na minha opinião. Eu brinco, né, que o Cary Grant ele é o melhor James Bond que nunca interpretou James Bond, né? Na minha opinião é isso, é assim que funciona. Mas e nesse filme, pessoal, quando começou o filme eu não estava muito bem, eu não estava achando que ele ia desempenhar tão bem essa função de narrativa de par amoroso, até porque eu não vi muito o James Mason fazendo esse tipo de papel. E
né? Aí o outro filme que eu assisti de James Manson, eu esqueci de citar, é o Lolita, né? Que também, né, é na mão de outro diretor lendário, né? Que é o Stanley Kubrick, né? Que consegue construir aí mais um filme perfeito, né? Eu não sei porque as pessoas elas não falam tanto de Lolita igual falam dos outros filmes. Para mim, o Lolita é um filme tão bom quanto os outros do Stanley Kubrick, né? O nível Stanley Kubrick, né? Ele consegue construir ali uma trama com personagens muito humanos, né? Principalmente o próprio personagem do James Manson, que é um personagem extremamente dúbio, que toma atitudes ali na trama completamente reprováveis, mas mesmo assim você quer acompanhar ele e você quer ver o que vai acontecer com esse personagem com um pouco dessa coisa de acompanhar, né? Essa coisa do protagonista, né? De você pegar o protagonista e se colocar no lugar dele, né? Mais uma vez que o Stanley Kubrick consegue fazer isso, né? Afinal, é o Stanley Kubrick, né? O cara realmente tinha, o cara que tinha isso, né? O cara que tinha o potencial de cinema, assim como nenhum outro, né? Então, e esse é o primeiro papel que eu vejo ele fazendo essa coisa de par romântico, né? Aí eu não estava entendendo muito bem como estava encaixando, né? Começou o filme, para mim estava meio estranho, mas assim que for passando o filme, a gente consegue perceber que é um ator que consegue entregar tudo aquilo que o roteiro ele pede dele nesse filme e consegue implementar todo o charme dele usual, né, desses outros filmes, né, todo esse sotaque britânico, né. Eu nem sei que se ele certamente é inglês, né? Certamente é inglês. A gente pode até ver aqui. Deixa eu só terminar o comentário, a gente vai ver mais as informações aí do elenco e do filme. Mas ele imprime todo esse charme, né? Em cada cena que a gente vê ele, né? No simples diálogo que ele tem com os outros personagens, nas coisas triviais desse filme, o charme do James Mason brilha muito e completamente combina, né? Então ele tá muito. E nas cenas dramáticas ele dá um show de interpretação, né? Você realmente acredita que aquele homem tá passando por uma fase de decadência, você tem aquele aspecto do orgulho dele e você tem essa coisa que ele realmente se importa com a personalidade de Judy Garland, né? O que é uma coisa muito importante por causa da química, que eu já vou chegar na parte da química, que é talvez a coisa mais importante do filme. E a Judy Garland, eu já. Todo mundo sabe que a Judy Garland é talentosa, né? Né o Mágico de Oz, né, fala por si só, né? Todo mundo, acredito que a maioria, né, das pessoas assistiu o Mágico de Oz, e aquela atuação é o padrão que é estudado até hoje de como se fazer uma atuação que a protagonista ela passa todo esse sentimento de inocência, né? Toda essa coisa de sonho, né? Simplesmente os números musicais daquele filme também são lendários, né? E continuam sendo revisitados tantos anos depois, né? E ela é a melhor coisa daquele filme. Então a gente sabe do talento da Judy Garland, né? E o outro filme que eu lembro de ter visto da Judy Garland recentemente foi um filme chamado Easter Parade, né? Que é um filme com o Fred Astaire, né? E eu assisti esse daí mais recentemente que o Mágico de Oz, por exemplo. Eu assisti Ziegfeld Follies também, que é um filme que ela faz um número, né? Talvez mais recentemente até, mas como personagem, o último foi esse Easter Parade, né? Eu acredito que ela não funciona muito bem nesse filme Easter Parade, né? Eu acredito que tem alguns números de dança com o Fred Astaire, né? E eu acredito que até a Judy Garland ela tem um talento, né, de ser uma bailarina também, né? Mas talvez não como o Fred Astaire, né, que é o maior bailarino da história do cinema, na minha opinião.
Então, daquele filme não é voltado para esses números de dança, mas não tem muito dela dançando, né? Não sei por quê, talvez eu possa até pesquisar a respeito disso, né? E a gente tem ela cantando, né? O maior talento dela é o canto, ela é uma cantora exímia também, né? Assim como a Barbra Streisand, né? Que é uma cantora exímia, né? Assim, em comparação das duas, talvez a Barbra Streisand seja uma cantora mais voltada à música mesmo, né? Aos álbuns, né? Aos shows. E a Judy Garland seja aquela cantora que é mais voltada para aquelas apresentações musicais onde ela canta e atua, né? Ela canta caracterizada. Nisso daí, talvez ela seja melhor também, né? Da história do cinema, né? Uma coisa que a gente pode ver. E, e enfim, aquele filme Easter Parade não funciona muito bem para mim. Por mais que seja um filme musical de uma música que eu adore, né? Eu acredito que aquele filme é montado a partir da música Easter Parade, que aparece a primeira vez no filme Holiday Inn, né, de 1943. E, assim, essa música é uma das músicas mais lindas daquele filme e quer dizer muita coisa de uma música que tem o White Christmas, né, na trilha sonora, né, pelo grande Harvey Berlin, né. Então aí tem esse filme Easter Parade, né, que é em volta desse filme e talvez pela minha expectativa tá muito alta, né, porque eu adoro essa música, eu adoro a música Easter Parade, que eu não tenha gostado tanto do filme, talvez seja isso, né? Então e por mais todos esses pontos, né, a gente sabe que são dois bons artistas, eu tava meio com o pé atrás, né, eu não gostei das outras, não gostei, não exatamente gostei das outras duas versões que eu tinha assistido do Star is Born, né? Pelo que eu pesquisei aqui, a Star is Born são quatro versões para o cinema e mais uma para televisão, né? Mas eu acho melhor considerar as quatro para o cinema, porque para poder achar a versão da televisão, eu acho que vai ser uma tarefa difícil. Inclusive, tem essa versão de 1937 também, né, que eu estou pesquisando, e que eu nunca assisti. E que agora, depois de ter assistido essa, que eu gostei tanto, né, e por ver uma coisa muito interessante, né, essa versão de 1937, ela é estrelada pelo Frederick Martin, né? O grande ator Frederick Martin, né? Ator de Best Years of Our Lives, né? The Desperate Hours com o William Wheeler. Como é que é aquele lá que ele faz o monstro, né? Dr. Esqueci que ele ganhou o Oscar, né? No começo dos anos 30, né? É um ator que eu gosto muito, acho muito. Ele fez um filme do Lubitsch muito bom, né? Com Gary Cooper, que eu não vou também lembrar o nome desse filme, né? Mas é ele, tem também aquela. Qual que é o nome da atriz? Eu não vou lembrar também. Mas a gente pode pegar e eu mostro pra vocês também o filme. Então tem o grande Frederick Martin na versão de 1937 da Star is Born. E eu fiquei interessado em assistir também, depois que eu assisti a de 1954. Assim, então, falei sobre. E a Judy Garland, né? Ela. Por mais que a atuação do James Mason seja excepcional, excelente, completamente carismática, né? Ele consegue tirar do texto ali, das palavras que são escritas, né? Para ele ler, interpretar poesia, magia, né? Carisma. O Dama, né? E, enfim, uma grande atuação. A Judy Garland, ela rouba o filme, né? A Judy Garland, os números musicais desse filme são impecáveis, né? Inclusive, o pôster desse filme, né? É lindíssimo, né? Eu acredito que ilustra bem pra gente como que ela tava em cena, porque as cenas da Judy Garland tem sempre uma coisa icônica, né? E essa é uma das cenas do filme, né? E eu acredito que esse pôster, assim, que ela faz, talvez seja a foto mais icônica de todos os quatro filmes de A Star is Born, né?
Então ilustra que é uma atuação completamente poética, né? Que consegue entregar pra gente aquela coisa de sonho, talvez como em O Mágico de Oz, pensando agora, né? Só que uma coisa um pouco mais madura, né? E e todo o drama de ser uma atriz que está lutando e tentando se estabelecer, né? E aí tem um momento que ela se estabelece e ela tá entendendo ainda o que está acontecendo, isso funciona muito bem. E eu acredito que o que a Judy Garland ganha, principalmente em comparação a Barbra Streisand, grande Barbra Streisand, e a Lady Gaga no filme de 2018, é que o arco dela eu acho que é mais completo. No final do filme, no final desse filme, é, a personagem da Judy Garland sente essas consequências de ter se tornado a estrela, sabe? Tem o peso, né? Então ela é uma estrela que fica cansada, ela fica saturada, sabe? Os paparazzi assustam ela quando ela tá nos seus momentos introspectivos, então eles entram, invadem esse espaço que ela quer ser mais humana e invade, e ela tem esse eu esqueci a palavra, ela tem esse conflito de continuar sendo a estrela ou de parar, porque se torna insustentável. Então, eu acredito que é um arco muito mais completo. Inclusive, agora a gente vai chegar na parte da química entre os dois protagonistas, né? Inclusive na parte de se importar com o protagonista do James Mason e de respeitar é, o, o, é, o personagem, né, o homem, né, o ator, pelo qual ela nasceu, né? O que ajudou ela a nascer, o que viu o primeiro potencial dela. Então a gente sente que ela é uma pessoa extremamente grata a essa pessoa, né? Isso daí explode, né, na atuação dela e eu acho que isso é muito bem escrito e muito bem interpretado, né? Eu acho que a Judy Garland, como uma atriz maravilhosa que ela conseguiu fazer um trabalho muito bom de tirar isso do papel e mostrar isso na tela, né? Mostrar isso pra gente através da sua atuação, né? E chegando na parte da química, assim, eu acho que a química entre os dois personagens, entre os dois protagonistas desse filme, a personagem da Judy Garland e o personagem do James Mason é muito infinitamente maior que a química do Chris Christopherson e da Barbra Streisand na versão de 1976 e da Lady Gaga e do Bradley Cooper na versão de 2018. Assim, é muito maior. Tipo, a gente consegue ver que é uma relação humana, né, bem mais bem construída, onde os dois têm, além de um amor que a gente consegue perceber, né, que eles conseguem passar essa questão do amor dos protagonistas, um respeito de como os dois são e os dois eles conseguem mostrar como um se importa com o outro, né, em várias cenas, né? Tem uma cena, por exemplo, né? Vou tentar ilustrar através de uma cena do filme. Tem uma cena desse filme em que o personagem do James Mason ele já está entrando em decadência, né? Ele já não é o mesmo, a atriz da Judy Garland já está em ascensão, a estrela dela está ascendendo e a dele talvez está apagando agora, né? E aí ele não tem muitos trabalhos, né? Não tem muita coisa para fazer, né? Ele fica mais na casa dele, ele tá meio ocioso, né? Ele tá só ficando em casa, né? Fazendo as coisas, né? De casa. Aí ele faz um jantar ali pros dois e a Judy Garland chega, né? E a gente consegue perceber a sutileza da atuação dos dois, né? E ela consegue entender que ele tá se sentindo mal, cada vez pior, né? Só que tá bem no começo, ainda não tá explodindo aí isso daí pra complicação final também, que é muito melhor feita que as outras, mas enfim, né? E o que anima o personagem do James Mason desse filme é quando ela canta. Porque o personagem do James Mason, ele foi o primeiro que viu o talento dela, então ele sente orgulho pela pessoa que ele descobriu e que ele proporcionou, né? Ele sente que é uma coisa boa que ele fez, né? Que entregou para o mundo, que ele não está conseguindo mais desempenhar o trabalho dele, né? E aí ela faz uma apresentação musical
perfeita, na minha opinião, porque a Judy Garland, ela pega os objetos, né, que estão em cena, né, e faz uma apresentação com esses objetos aí que estão em cena, né? Aí na sala que eles. Eu derrubei cinza aqui tudo. Derrubei cinza de cigarro aqui tudo. Aí na sala que eles estão, né, tem um projetor de cinema, né? Então ela tá dançando, né? Tá fazendo o número musical lá. Aí uma hora o James Mason apaga a luz e ela começa a dançar e começa a piscar lá. E assim, lindo. É um número musical perfeito, porque ajuda a contar a história, ajuda a aumentar esse conflito interno dos dois personagens e tem essa coisa de entretenimento. Então é uma coisa que encaixa muito bem. E é magistralmente feito pela Judy Garland, o que ilustra essa coisa aí dos números musicais que ela apresenta, né? E é um filme, assim, o que mais a gente pode falar antes da gente ir aí para a conclusão, né, do que eu achei do filme, né? Ah, além dos dois, né, eu acho que são dois grandes protagonistas, né, muito melhor que os outros. Aliás, o filme, ele também, eu tava falando a respeito da função, né, narrativa dos outros dois, esse filme também é muito melhor. Esse filme funciona muito melhor contando essa história de um homem que tá no absoluto auge, né, da idolatria, né, tá elevado ao patamar, né, as pessoas sabem quem ele é, respeitam a sua reputação e etc, né? Então conta a história desse homem que mesmo estando nesse auge, ele tá perdido, né, ele tá procurando por uma coisa. Talvez seja a função dele, né? Talvez o que ele tenha que fazer é descobrir aquela pessoa ali que tá procurando, né? E é por isso que eu falei da química, pessoal, que funciona muito bem essa coisa dele olhar para ela e não é um sentimento que ela quer, que algum dos dois quer se aproveitar. É uma coisa genuína que os dois estavam no momento e eles sentem esse amor e essa cumplicidade, né? Expressa essa cumplicidade, que eu acho que ficou muito bonito nesse filme, esse aspecto, né? Então, esse filme ele conta muito melhor essa história que os outros dois. Muito melhor, na minha opinião. Muito melhor, né? E é um filme que é mais. Eu falei do estilo. Eu acho que eu não falei do estilo de 2018. O estilo de 2018 é um estilo de um filme mais direcionado à indústria da música de hoje em dia, né? De um artista que é mais do country americano, acredito, dos anos 10, né? 2010, né, que está em decadência aí e tem esse visual mais dessa época, né, dos anos 2010, né, da década passada aí, entrando dessa década, né, do final da década passada e começo dessa. O de 1970 tem o visual dos anos 70, né, essa coisa que eu falei, que é um pouco mais suja, né, que tenta limpar um pouco do glamour, que eu acredito que é um pouco mais criativamente interessante que o de 2018, né, na minha ótica aí. Só que esse de 1954, ele é muito mais estiloso. Enquanto os outros dois, eles pegam esse aspecto aí da indústria da música, né? Inclusive, eu acredito que não é um spoiler de eu falar, né? Nas três versões, a artista feminina ela ganha um prêmio, né? Que ela é a maior estrela e ela ganha um prêmio, né? No filme de 2018 e no de 2000, e no de, desculpa, 1976, se não me engano, ela ganha um Grammy, né, nos dois. E no de 1954 é um Oscar, né? Porque o de 1954 é mais direcionado à indústria do cinema. Por mais que a Judy Garland ela seja é, uma cantora, né? Ela é na maior parte uma cantora. Ela faz a personagem de uma cantora, atriz, né, daqueles grandes espetáculos musicais, né, principalmente dos anos 30, 40 e 50 também, né. Então esse filme ele leva mais em conta essa indústria do cinema. E na minha opinião, isso daí funciona muito melhor, deixa muito mais estiloso, né, e vistoso do que os outros dois filmes, né? Fica uma coisa mais poética, mais bonita, né? Levando esse aspecto em consideração, né? Se eu comparar com os outros, eu acredito que as cenas das apresentações, né? E de toda a construção de sucesso ali da personagem feminina
né, que da protagonista feminina, nesse caso, é muito mais glamourosa. Eu acredito que essa é a palavra, é muito mais glamourosa. E na minha ótica funciona muito mais. E é um filme que tem um visual muito melhor, né? É um visual de uma Hollywood dos anos 50, né? Lindíssima, né? Com toda aquela coisa dos anos 50, linda, vintage, né? Do Hollywood. A gente tem a Califórnia ensolarada, né? A gente tem também as partes rochosas, né? Da costa. A gente tem o mar, né? Que se torna uma coisa muito legal, também que é explorada mais no final do filme pela poesia, né? Do filme. E é um filme que também os diálogos também são um pouco mais formais, principalmente o James Mason que na parte de entregar o diálogo, né? É o que eu falei pra vocês, né? Eu não sei se ele é britânico, mas ele tem uma voz, né? Uma coisa bonita, né? Carismática de entregar a parte vocal do personagem que é todo estilo, né? Eu acredito que o personagem do James Mason também é muito melhor que os outros dois, né? A gente tem o personagem do Bradley Cooper, né? Que é basicamente aquele cowboy velho, né? E a gente tem o personagem do Chris Christopherson de 1976, que é aquele cara, porra louca, absolutamente louco, né? Do mundo. Então é um filme que look much better than the others. É um filme que é muito mais bonito que os outros dois, né? Até por causa da direção. Eu acredito que a direção desse filme, por mais que seja um pouco mais formal, né, nessa questão de visuais e de figurinos, né, by the way, né, ainda para adicionar, os figurinos desse filme são glamurosos, né? É por isso também reforça o argumento que eu estou falando aqui, que levando em consideração essa parte da indústria do cinema, ficou melhor nessa narrativa, na minha opinião, né? Ficou muito melhor. As complicações, tudo, né? O aspecto de desenvolvimento da personagem da Judy Garland, de decadência do personagem do James Mason. Eu acredito que ficou muito melhor com essa temática do cinema, na minha opinião. E essa capa é lindíssima, né, cara? Nossa, é um pôster de filme daqueles, né? Olha, a gente tem cenas do filme aqui que a gente não vai entrar nisso porque é spoiler. E a direção do filme dele, né, é o que como eu tava falando, apesar de ser mais formal, ele toma algumas liberdades criativas, né? Não é aquela coisa tão formal dos filmes mais antigos, né, que é só aquela coisa de contar a história, aí o diretor prestar atenção mais como ele coloca a câmera em enquadramento, né? Não tem muita aquela coisa de movimentação, que no filme de 76 sobra isso daí, né? No filme de 2018, o Bradley Cooper ele também faz também essas tomadas de mexer bastante com a câmera, né? Seguir o personagem. No filme de 1950, ele é mais aquela coisa clássica, né? Que o diretor ele para a câmera, são aulas de enquadramento, né? E aí o diretor decide se ele vai gravar a cena de conversa com plano médio, com plano mais fechado na cara, né? As apresentações musicais, ou é aquela coisa de abrir o plano para mostrar o palco, aí quando a personagem da Judy Garland tá fazendo a apresentação, aí colocar a câmera mais na cara dela, nessa dinâmica aí a cinematografia. E além disso, é tomada algumas decisões criativas, né? Por exemplo, tem um aspecto aqui que eu achei muito legal, né? Aqui que tem uma parte que o diretor decide contar a história, né, utilizando um artifício que ao invés de ter uma cena ali filmada com os atores, ele pega uma fotografia, né, estática, né, e preta e branca, nesse caso, e aí, ao invés de ter os atores atuando, tem só a voz deles, né? E que eu acredito que é um artifício aí muito interessante, muito legal. Eu só acredito que ele usou muito isso daí em determinado momento do filme, né? Se ele usasse menos, acho que é perfeito. Eu acredito que a ideia de fazer esse tipo de coisa é muito boa, né? Você encaixar no filme um pouquinho isso daí para contar uma parte, aí outra parte contar de outro jeito. Então acho que o diretor, que é o George Cukor, né? Agora que eu lembrei.
George Cukor, grande diretor de Philadelphia Story, né? É um cara que sabia dirigir um filme, né, gente? É verdade, agora faz sentido. Agora que eu vi o nome dele ali, lembrei que é ele. Faz sentido que o filme ele é tão poético, né? Que é um filme que consegue passar esse conflito aí dos personagens, né? Um filme que consegue passar esses aspectos humanos do personagem com muita sutileza, né? Então, voltando ao aspecto que ele usa da foto, eu acho que ele talvez tenha perdido a mão nisso daí, mas eu acredito que é uma coisa que é um ponto positivo, porque ele tentou tomar essa liberdade, mas talvez ele tenha perdido um pouco a mão, né? Esse é um artifício que talvez o Scorsese gosta de jogar às vezes no filme dele, então, muito diferente do que aqui, né? Mas só para exemplificar para vocês, quando o Scorsese ele pega uma cena de um filme e para estaticamente assim numa foto e conta, deixa um voice-over em cima, né? Ou deixa só a foto ali para matar a cena, para matar não, né? Para dar uma. Para que o Scorsese usa esse tipo de coisa? Mais uma decisão estilística, né? De parar a cena ali e deixar as coisas acontecerem sem o movimento, né? E aqui nesse filme a gente tem esse aspecto aí que talvez o diretor tenha errado um pouco a mão, né? Mas provavelmente o Scorsese, como um grande diretor de cinema que ele é, né? Um cinéfilo apaixonado pelo cinema, né? Viu alguma coisa assim e se inspirou nesses filmes antigos aí para fazer isso daí. Então, eu já falei das atuações, já falei da química entre os atores, né? O elenco de apoio, eu quero destacar dois personagens, tá? Eu acredito que o Charles Bickford está muito bem como o principal player da indústria, né? O principal produtor numa indústria extremamente competitiva, né? É um cara que é meio indisponível aí para as outras pessoas, mas quando são as pessoas que ele gosta, ele está mais presente, né? E aí ele é um cara que tem uma sensibilidade para tentar ajudar essas pessoas, então ele está bem. E o Tommy Noonan, né? Que eu quero saber mais o que ele fez, né? E etc. Porque é um cara que tem um carisma, né? Um certo. Ele tá sempre ali atrás do piano, mascando chiclete, né? Ele tá lá um apoio emocional para Judy Garland, né? Então é basicamente isso, pessoal. É um belo filme. E eu acho que é um filme que conta com muito mais poesia, né? Essa história de o nascimento de uma estrela e o ofuscamento de uma outra, né? E que essa dependência que uma tem que ser ofuscada para talvez nascer a outra, né? Que talvez exatamente isso, que talvez uma estrela tenha que ser ofuscada para dar nascimento para outra brilhar ali eternamente. Então, A Star is Born de 1954 é um filme poético, é um filme que é muito bem feito nos aspectos técnicos, né? A direção é uma direção que, mesmo técnica, e como eu expliquei para vocês, bem clássica, ela consegue ter essa sensibilidade, né? Quando a gente vai falar da montagem da edição, aquela coisa clássica mesmo, né? De cortar a cena na continuidade da outra mesmo, né? Trabalhando em direção com o diretor ali para implementar uma ou outra visão de estilo ali, né, para não ficar que tem muito mais menos exagero que coisas que saíram depois. Talvez só essa decisão estética do diretor que eu falei, né? Então é uma coisa é uma obra muito mais poética e na minha opinião muito mais completa que as outras duas. Foi uma experiência muito legal assistir a Star is Born de 1954 e eu com certeza eu quero ver como esse filme vai amadurecer na minha mente e como é que eu vou ver para ele e como é que eu vou pensar nele daqui a um tempo depois. E talvez depois de assistir o de 1937 eu volte aqui para a gente conversar a respeito disso. Vamos ver. Né? Então é uma direção muito poética e
um destaque que eu quero fazer é em relação à sequência final, que eu não vou entrar em detalhes, né, para contar o que acontece. Se bem que, não, eu nem vou falar isso, nem vou falar isso. Tô me controlando para não dar spoiler aqui. Mas na sequência final ali que envolve cenas de praia que intercalam com cenas de uma casa, você vê ali que é uma decisão poética ali por parte do diretor, né? Então quando se vocês forem assistir esse filme, que eu recomendo muito que vocês dêem uma chance para esse filme, pessoal, que é um belo filme. Lembrem que eu falei da cena final dessa praia, como é linda, né? E inclusive é a parte que explode toda essa cumplicidade e essa relação que eu falei entre os dois protagonistas. Star is Born de 1954 é um belo filme. No mais, eu acho que eu consegui falar o que eu queria falar nesse filme, pessoal. Acho que é até melhor encerrar. Eu até ia procurar alguma informação técnica, mas eu posso acabar me perdendo aqui. Talvez eu volte um outro vídeo separado para falar isso. Mas é isso aí, pessoal. Eu já assisti a Star is Born. Eu fiz também um comparativo com os outros dois filmes que eu assisti. E agora eu quero assistir o de 1937 para ver em cena o grande Frederick March. Acho que vai ser é uma coisa que eu já estou empolgado já. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia. Um abraço e tchau.